Novamente, boa tarde a todos, né? Agora gravando, e vamos dar início à tarefa desta tarde, fazendo uma prece, dizendo que, como Jesus nos disse, que onde duas ou mais pessoas se reunissem em seu nome, lá estaria, né? Como nós estamos aqui, reunidos em nome de Jesus, certamente está aqui entre nós, e representado pelos seus mensageiros celestiais, seus auxiliares, que são os trabalhadores espirituais dessa casa, né? São os trabalhadores materiais dessa casa, são os nossos mentores individuais, todos aqueles que direta ou indiretamente colaboraram para que nós aqui estivéssemos em um ambiente agradável, receptivo, propício para que nós possamos fazer nossas reflexões da tarde de hoje. E na tarde de hoje nós vamos refletir sobre um tema que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, ou 27 e 28, que é a transmissão da prece, a transmissão do pensamento pela prece. Então nós vamos dizer a prece que Jesus nos ensinou quando aqui esteve, e com essa prece nós vamos estar pedindo licença para iniciar a tarefa dessa tarde, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas como perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentações, e livra-nos, Senhor, de todos os males. São seus o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Damos por iniciada a tarefa desta tarde. Então nós vamos falar hoje sobre a transmissão do pensamento, que é a ação da prece, e que cada vez mais a ciência vem comprovando a sua eficácia, né? Até então, até bem pouco tempo, imaginava-se apenas que era uma questão de religiosidade, né? de fé, mas hoje a ciência já comprova que a prece realmente ela tem uma eficácia, ela tem uma ação benéfica, né? Nas ações humanas, né? Na nossa saúde física, ou seja, como um todo. Ela não está ouvindo? Mais perto. Cada vez mais melhorou? Acho que estava muito baixo. Então, cada vez mais a ciência comprova a eficácia da prece. E a prece normalmente nós fazemos, ela é uma invocação, na verdade, né? Pela prece, as preces formais que nós fazemos, nós podemos fazer uma invocação, tendo por objetivo, muitas vezes, em favor de uma pessoa encarnada, né? Ou uma pessoa desencarnada, né? Ou muitas vezes até por nós mesmos também. Por nós mesmos. E essa prece, ela tem a forma que ela chega até as pessoas, ao contrário do que se imagina, embora que no Evangelho segundo o Espiritismo, no final dele, no último parágrafo, fala sobre, tem várias preces, né? Preces para várias situações, né? Que é recomendável também, que se a pessoa, aquilo ajuda às vezes a pessoa a organizar o pensamento dela. Mas, segundo consta, há quem diga também que as paredes dos hospitais ouvem as preces mais fervorosas do que a parede das igrejas, né? Do que a parede dos templos, né? Dos centros espíritas, de qualquer outro tipo de templo. Porque quando normalmente no hospital, e eu acrescentaria também nas delegacias também, né? Quando nós estamos diante de uma situação difícil,
difícil, que nós nos reconhecemos assim impotentes, né, já fizemos o que sabíamos, né, já lançamos mão de tudo o que que sabíamos para poder resolver aquela situação. E quando não depende mais de nós, então normalmente nós abrimos o coração de uma maneira tal e entramos em contato com a divindade, né, com a espiritualidade. E normalmente isso acontece nos hospitais, né? Nos hospitais, eu acrescentei delegacia, todas as situações muito difíceis, aí sim, essa prece ela tem uma comunicação direta assim, com onde nós queremos que elas cheguem. Porque a ação, não importa aí as palavras, o que você vai dizer, como você vai dizer, né? Se palavra bonita, ou a palavra ela tem pouca importância. O que você está falando, como está falando, né? O que está valendo mesmo é o pensamento, é a questão da tua intenção, né? Com que intenção você está fazendo aquela petição. Porque o som, ele se propaga pelo ar, né? Então, quando você emite um som, nós temos um som aqui ligado, ele tem um limite, ele chega até um determinado ponto. Quanto melhor for o amplificador, o aparelho que estiver amplificando, mais longe ele chega, né? Mas ele tem um limite, ele não é infinito. Mas o pensamento ele é infinito. Ele não tem distância para ele. Porque ele se propaga pelo fluido universal. Então, como ele se propaga pelo fluido universal, ele pode alcançar a pessoa, o espírito a quem você está dirigindo o seu pensamento em qualquer lugar que ele se encontrar. Não só aqui dentro do planeta, inclusive fora do planeta também. Já foi feita experiências, né, de transmissão de pensamento com naves, né, com fora que estavam fora da nossa órbita e chega. Ela não tem limite, ela vai chega aonde você imagina, onde você impulsionou, ela vai até onde está o objeto da sua reflexão. E o que impulsiona, o que impulsiona o som é esse aparelho amplificador que está aqui, né? Ali ao meu lado. Agora, o que impulsiona o pensamento é a vontade. Não é um aparelho elétrico, é a vontade. Quer dizer, quanto mais vontade, com mais vontade você fizer, quanto maior for a sua vontade, quanto maior for a sua intenção, aquilo, ela, diga-se de passagem, pode ser uma má intenção também, não é só boa, não, né? Uma má intenção também impulsiona pensamento também, né? Pensamento de ódio, de raiva também, ele vai também, né? Porque a vontade é que vai determinar aonde ela precisa chegar, e chega até onde ela teve que chegar. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com o que nós pensamos. Porque, via de regra, tudo aquilo que nós pensamos e desejamos, de alguma forma, acaba acontecendo. A gente não pensa que não vai conseguir, mas consegue, só que às vezes você não percebe que conseguiu, né? E o pensamento ele está à frente de todas as ações, todas, inclusive das ações físicas, né? Então imaginamos o seguinte: quando essa janela está colocada ali, esse tipo de janela que está colocada ali, dessa forma, antes dela estar ali, alguém pensou, né? Eu vou fazer aqui um salão, né? E nesse salão eu vou colocar duas janelas. Primeiro alguém pensa, porque se você o pensamento ele precede todas as nossas ações. Todas as nossas ações são precedidas pelo pensamento. Então é fundamental que nós tenhamos muito cuidado, e muito cuidado, talvez não seja a expressão correta, mas que nós cuidemos da forma do que nós estamos pensando. E o Allan Kardec, quando ele estava fazendo as perguntas aos espíritos, do que deu origem ao Livro dos Espíritos, né, ele percebeu que existiam duas realidades, né, que existe a realidade
física e existia uma realidade espiritual. E que essas realidades, elas se interagiam. Então ele percebeu naquele momento que era a responsabilidade que tinha e quão perigoso era essa relação, né? E aí ele fez uma pergunta para os espíritos, perguntou assim, se os espíritos influenciavam a nossa forma de pensar, né? E vocês já ouviram falar, certamente já foi falado sobre isso aqui. A resposta foi assim, sim, não só influenciam, como frequentemente são eles que vos dirigem. Então nós não percebemos, nós somos frequentemente dirigidos por outros espíritos. Não só desencarnados, mas também encarnados, né? Quer dizer, que fazem com que o pensamento chegue até o nosso, influi na nossa maneira de pensar, e nós começamos a pensar por influência de terceiros, né? Por exemplo, da televisão, do rádio, né? Dos programas que você assiste na televisão, que você vê no rádio, né? Das pessoas com quem você convive. Você convive com uma outra pessoa, com um grupo de pessoas, você imagina, não tem influência, isso aí ela tem toda influência, né? Que ninguém sai de uma relação, de uma relação com outra pessoa isento da influência dessa outra pessoa. Sempre elas acabam influenciando a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, né? Hoje nós percebe-se menos isso, esse exemplo que eu vou dar agora, mas era muito comum, você saía daqui, ficava uma semana no interior, né? Saía daqui, fazia uma viagem para visitar um parente no interior, quando você voltava falando que a sua banha estava torta atrás da porta, né? Porta, torta. Você voltava falando igual eles falavam lá, né? Depois você porque nós temos a tendência a absorver, né, a maneira do grupo com que nós nos relacionamos, com que nós frequentamos, porque nós temos um dos nossos instintos que está no esqueleto do nosso caráter, que é o instinto gregário, que sermos aceitos pelo grupo que nós frequentamos. Nós fazemos de tudo para ser aceito por aquele grupo. Então, nosso comportamento é muito parecido com aquele grupo que nós frequentamos. Então, é muito importante que a gente tome muito cuidado com o grupo que a gente frequenta, com as pessoas com quem a gente interage, as pessoas com quem nós nos relacionamos, né? Não significa que nós temos que sair do mundo, mas quando você estiver numa relação com um grupo, com alguma pessoa que não é merecedora de muita confiança, cuidado, porque você pode ser envolvido e ser influenciado por essa companhia, né? Inclusive já é um axioma que vem desde os tempos de Jesus, fala, diga-me com quem andas e direi quem és, né? Quer dizer, era um axioma que já existia nos tempos de Jesus, né? Porque é fácil nós adquirirmos sermos influenciados por essa companhia. E mais do que isso, quer dizer, tomar muito cuidado com os programas que nós ouvimos, com aquilo que nós estamos escutando na televisão, no rádio, no jornal que nós estamos lendo, no tipo de livro que a gente vai ler, né? Porque tudo isso, de alguma forma, acabará influenciando a nossa maneira de pensar. E o Kardec, nesse momento, quando ele percebeu isso, ele falou, puxa, mas como é que nós vamos, qual é a defesa que nós teremos, né? Ele me imaginou, como é que nós podemos nos defender dessa influência, porque é muito forte, essa influência é muito forte, né? Então ele pegou e perguntou aos espíritos, falou assim, escuta, qual é o modelo e guia que nós devemos seguir, ter como um padrão, né, para saber quando é que nós podemos, o que estamos certo ou estamos errados, né? Se o pensamento é bom ou se ele é ruim. E aí foi quando a espiritualidade responde para ele uma pergunta assim, direta, vida de Jesus. Então, quando a espiritualidade recomendou a Kardec que nosso modelo e guia devia ser Jesus, né, ele estava dizendo o seguinte, ele estava nos orientando para que nós tivéssemos, que se você não tiver um parâmetro para você analisar, para saber se você está certo, se você está errado, é muito fácil você, de repente,
quando perceber que está errado é porque é quando já doeu, né? É quando já chegou a dor, já deu o problema, poxa, mas que besteira que eu fiz, sabe? Agora, isso nós podemos evitar para não chegar até o momento da dor, de ter o sofrimento, né? Como é que nós podemos filtrar isso daí? Quando os pensamentos nos chegarem, porque tem pensamentos que são nossos e tem os pensamentos que são sugeridos a nós, né? Quer dizer, nós sabemos se nós devemos ou não devemos fazer alguma coisa, a pergunta é muito simples e direta. Bom, Jesus me mandaria fazer isso? Né? Como Jesus reagiria diante dessa situação? Então, se ele não faria, e não te recomendasse, você também não deve fazer. Não deve fazer, porque se você fizer, vai dar errado, vai dar problema lá na frente, que certamente você terá problemas. Né? Agora, como é que nós vamos, então, saber se Jesus mandaria ou não mandaria a gente fazer alguma coisa, né? Recomendaria ou não recomendaria? Nós temos, então, que conhecer Jesus. E para conhecer Jesus, não é aquele Jesus da cruz, não, sabe? Aquele Jesus pregado na cruz, né? Aquela melação toda. Não é. Porque Jesus, quando ele esteve aqui entre nós, ele foi muito incisivo, ele deu. É só pegar lá nas bem-aventuranças, né, que são 8, pode ser 8 ou 9, depende da última, se você dividir as bem-aventuranças. E se você não for um bem-aventurado, você estará sendo estará mal sucedido, né? Será mal sucedido. Então, o ideal é que nós façamos uma cópiazinha das bem-aventuranças, né? E cola na geladeira, sabe lá onde cola aqueles ímãs num cantinho lá, e dá uma verificada todo dia, no final do dia, dá uma verificada como é que você foi em relação àquilo. E você pode ter certeza, faça essa experiência, você vai ver que é certo. Quando você tiver com problema, se estiver em rota de colisão, né, com alguma pessoa, com uma situação, o negócio não está dando certo, você está batendo no muro, não evolui, pode olhar lá que você vai ver que você estará de alguma forma não levando em consideração alguma das bem-aventuranças, né? Porque quando ele falou assim, bem-aventurados, né? Ele está dizendo assim, bem-aventurados, ou seja, você vai se dar bem se você fizer dessa maneira. Mas é porque ele queria, era uma vontade dele, né? Eu quero que seja assim, né? Eu sou o cara aqui, então eu quero que seja assim. Mas não é porque ele conhecia as relações humanas. O que é que faz? O que te deixa o caminho livre, ou fácil de você seguir adiante, você seguir o caminho das águas, né? Seguir o fluxo das águas, ou você vai remar contra a correnteza, né? Se você entrar remando contra a correnteza, não vai ter jeito. Então, no capítulo aqui, que nós estamos analisando hoje, o Espírito que recomenda, ele fala muito claro, bom, tem dois tipos de dificuldade na vida da gente. Nós temos dois tipos. Uma delas é aquela que a gente não pode evitar. Não tem jeito. Você não pode evitar, não depende de você. Né? Então, por exemplo, um terremoto, um maremoto, uma enchente, né? um vendaval, essas coisas, esses fenômenos climáticos, né? Às vezes um surto de como deu uma pandemia, alguma coisa, né? Um surto, tem coisa que não depende de você. E o outro tipo é aquela que você, pela sua incúria, né? Você enfrenta o problema por causa que você meteu o pé pelas mãos, você fez errado, você não observou o que seria de bom senso, né? E você foi à frente, e aí você vai. Dessas duas coisas, eles deixam muito claro. A primeira é ínfima, é muito pequena. Muito pequenas são as contrariedades que nos atingem, que não seria inevitável. A esmagadora maioria seria evitável. Nós poderíamos ter evitado, né? Foi um problema que nós criamos, de fato que nós criamos. Então, nessas duas situações, quando você faz uma prece, você dirige uma prece, você busca ajuda, e essa ajuda normalmente você pode buscar de duas maneiras. Você pode falar com Deus diretamente, né? Se dirigir diretamente a Deus, ou você vai se dirigir
a um santo, quando é os católicos, né? Mesmo quando deixa de ser católico, mas tem fé num santo, uma santa, ou um mentor espiritual, né? Ou você vai se dirigir a algum espírito que pode te ajudar, que seja um intercessor, né? E dizem que inclusive o maior intercessor que existe no mundo atual é Nossa Senhora, né? Porque que a quantidade de que todas as pessoas, ai mãe, me ajuda, a primeira questão é a mãe, né? Quer dizer, então todas as preces que nós fazemos, mesmo que seja direto, então um intercessor, sempre nós acabamos fazendo um intercessor ou diretamente a Deus, de qualquer maneira, o atendimento desse pedido vai depender da vontade de Deus. Quando falar vontade de Deus, será que ele pode algum dia estar de má vontade, né? Hoje eu não vou atender, não, né? Hoje eu não gosto dela, dela não gosto, né? Não, Deus não atende, esse atendimento ele não tem, ele não é personalizado, não é individualizado de pessoa a pessoa. Esse atendimento ele é diretamente vinculado às leis universais, que Deus ele administra, ele coloca as leis divinas, elas são leis, né? E essas leis são as leis universais. Também é interessante conhecermos as leis universais e que normalmente, para que nós possamos ser atendidos, né, a ser atendidos em nossos pedidos, vai ser levado em consideração se nós estamos ou estamos não atendendo, agindo ou vivendo de acordo com as leis universais. Se estivermos agindo em desacordo com as leis universais, nós vamos ter problema. Um exemplo que eu gosto de usar, assim, é um exemplo muito tosco, mas mais ou menos assim que funciona. Você imagina o seguinte: se cada avião está lá em Congonhas, ele vai levantar voo lá no aeroporto de Congonhas. Ele pede, o piloto, na hora que ele sair, ele tem que pedir, ele fala com a torre: olha, eu vou levantar voo em direção ao Rio de Janeiro. Qual o caminho que eu vou fazer? A torre que vai falar para ele. Ou você vai... Tem dois caminhos, né, que o avião faz daqui para o Rio. Ou ele vai pelo litoral, ou ele vai por cima da Via Dutra, né? Aí ele acompanha. Aí ele pega e fala assim: você deve pegar o caminho, eu não sei qual ou não usam, eles usam outro tipo de código, né? Mas você vai por cima da Via Dutra e vai a tantos pés de altura. Aí o piloto resolve, ele pega e fala assim: bom, mas eu queria tanto ir pelo litoral, né? Eu não vou pela via, eu vou pelo litoral, né? E não vou tão alto, se eu quero um pouquinho mais baixo, que eu quero dar tchau para minha mãe que mora lá em Bertioga. Eu vou passar lá, vou dar um tchauzinho para ela. A chance de ele entrar em rota de colisão e bater com outro avião é muito grande. É muito grande. Assim como nós nascemos, também somos assim. Quando nós nascemos, quando é feito o nosso planejamento encarnatório, nós também temos uma rota, temos uma altitude, uma rota para ser seguida. Quando nós saímos dessa rota, a gente entra em rota de colisão. Você começa a bater aqui, bater lá, bater aqui, bater lá. Começa a bater muito porque você não está no teu percurso que foi planejado para aquela encarnação. Então a chance de você se dar mal é grande, né? E acaba se dando mal mesmo. Mas aí são as leis universais que prevalecem e começam a agir. E uma das leis universais, que nós temos que prestar muita atenção a ela, né, é a dor. A dor é uma lei universal, né? A hora que dói, a dor não é um castigo, a dor é um aviso, né? Doeu, é para você olhar, alguma coisa está errada, né? Doeu o dente, vai no dentista, você não está escovando o dente, você não escovou, você não cuidou disso, você está comendo muito doce, ele vai te orientar. Se você seguir a orientação, tudo bem, né? Quer dizer, a dor vai passar. Se você não seguir a orientação, vai doer mais, né? Vai doer até que vai cair o dente, né? Quer dizer, que vai acabar acabar dando problema geral. Então essa frequência, esse sistema, ele funciona assim, bem simples, assim, não tem muito segredo. Quer dizer, ou seja, é simples assim. Nós temos a possibilidade de nos referirmos, de buscar essa ajuda, e sempre ela virá. Não tenha dúvida que ela sempre virá. Até mesmo nos casos daquilo que é inevitável, dos casos inevitáveis, né, que são os casos,
que você não poderia evitar, às vezes você não, mesmo assim ainda vem, você vai receber inspiração total para você suportar aquilo de uma maneira que você vai passar melhor por aquela situação, né? Do que se você não tiver nenhum tipo de ajuda, nenhum tipo de orientação espiritual. Então sempre vale a pena fazermos a prece. Inclusive hoje já está recomendado, inclusive hoje pelas pessoas ligadas à ciência, recomenda que se faça a prece, e uma outra hora nós podemos até dar detalhes do que a ciência já descobriu a esse respeito, porque ela funciona, ela vai te ajudar. Diante de qualquer situação que você vai ter que fazer, pintou uma dúvida, você não sabe, você não está inseguro, ou se você estiver seguro também, não custa nada você fazer uma prece. E pedir orientação, pedir luz, né? Pedir para que você possa realmente tomar as melhores decisões daquilo que seja lá o que você vai fazer. Diante de uma viagem, diante de qualquer coisa, sempre é bom nós fazermos nos dirigirmos a Deus, né? Através dos nossos mentores individuais, através dos nossos anjos de guarda, através dos nossos intercessores, aquele quem a gente confia, né? Que a gente confia, porque a prece certamente chegará e virá, e seremos atendidos. Agora, quando o próprio Pedro, quando esteve com Jesus, num certo momento, ele falou que, por que as minhas preces nem sempre são atendidas? Ele achava que nem sempre são atendidas, eu não sempre consigo. Foi quando Jesus deu a ele, ensinou o Pai Nosso, né? Porque a prece ela não deve ser nunca dirigida de uma forma egoísta, de uma forma, vamos dizer assim, por interesse pessoal, né? Nós temos que pedir orientação, pedir sempre na prece, pedir orientação, pedir sabedoria, né? Para que nós possamos tomar as decisões corretas, porque a decisão será nossa, né? Sempre será nossa. Em qualquer instância que eles vão chegar, eles vão te dar. É você que vai tomar. Vem as opções e você que toma a decisão. Então nós temos que pedir sempre sabedoria. Pedir sabedoria para que você possa passar por aquela situação, que seja ela qual for, e você possa fazer a coisa certa, tomar a decisão certa. Então pedir inspiração para tomar a decisão certa, que a decisão será sempre nossa. E de preferência, quando nós pedimos de uma forma coletiva, numa relação, por exemplo, nós vamos estar nos relacionando sempre terá uma outra pessoa envolvida nas nossas ações, né? Que seja bom para nós e para o outro, né? Que não pode ser bom para você e ruim para o outro. É uma coisa que tem que ser bom para os dois, né? Para as duas partes, né? Que aconteça o que for melhor para ambas as partes, né? Envolvidas naquilo onde você está envolvido, seja lá qual for o problema. Feito isso, a eficácia da prece, ela é quase que 100%, se não for 100%, é 99,9% que ela se realiza. Às vezes não percebemos de imediato, porque muitas vezes nós somos protegidos, porque aqui nós estamos pedindo uma coisa que não é boa, né? E aquilo não acontece, né? E a gente pensa que foi ruim, que não aconteceu, só depois que a gente percebe que nós fomos atendidos, né? Que o melhor que naquela situação é que não acontecesse aquilo que nós estávamos querendo, né? E aí não percebeu, aí isso fui atendido, porque se eu acontecesse como eu pedi, teria sido ruim. Todo mundo deve ter passado por uma situação dessa já, né? E assim é que acontece. E fica aqui o pensamento. Então, e a única coisa, só tem uma pessoa que pode mudar a nossa situação, de fato só pode mudar, e essa mudança nunca ela é externa, ela é sempre a mudança, ela é de dentro para fora, nunca é de fora para dentro, né? Existe uma experiência que se vai se fazer com o espelho, né? Se você olha no espelho, na sua casa, olha no espelho e olha lá e fica olhando no espelho. Se você está com a cara triste, né? Só tem um jeito de você mudar aquela aparência que está no espelho, porque aquilo está fora, né? Quem está dentro é você, quem está. Você tem que dar um sorriso. Você sorri, você no espelho vai sorrir também para você, né?
Se você chorar, o Espírito vai chorar para você. Então, essa relação com o mundo é como se nós estivéssemos olhando no espelho. Né? Quer dizer, as coisas vão acontecer lá fora de acordo com o que acontecer aqui dentro primeiro. Então, se nós tivermos fé, tivermos realmente confiança e sorrir para o mundo vai sorrir para nós. Né? Essa é a mensagem de hoje. Muito obrigado. Faço. Então, agora nós vamos agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui, reunidos em nome de Jesus. E, além de agradecer, pedir também que aqueles que não puderam estar aqui conosco nessa tarde, ou porque não quiseram, ou porque não puderam, ou por estarem impedidos de alguma forma, porque não souberam que nós aqui estaríamos, que essa luz que nos envolve nesse momento possa chegar até os orfanatos, aos asilos, às penitenciárias, aos hospitais, até aqueles que perambulam pela rua aí sem um teto aonde se abrigar, os que estão com fome, com sede, com frio, com dor, os que necessitam de um pouco de paz para levar adiante a sua missão. Os que estão desempregados, aflitos, desesperançados, não sabem como farão para se alimentar, para alimentar os seus familiares, comprar o remédio. Estão assim, precisando de ajuda, de orientação, de luz. Que eles possam ouvir a presença do seu mentor, perceber a presença do seu mentor ao seu lado e ouvir todas, por intuição, aquilo que lhes será dito a eles, e eles tomarem as decisões, seguirem essas orientações e mudarem realmente o seu estado mental. E que essa luz também chegue até os nossos lares, envolva os nossos familiares, chegue até o nosso local de trabalho, envolva os nossos companheiros de trabalho. Enfim, que essa luz continue a envolver essa casa que nos acolhe, para que ela continue sendo esse porto seguro, continue sendo esse farol de luz no espaço hoje onde tantos espíritos necessitados buscam ajuda. E que aqueles que aqui estão tenham sempre condições de ajudar aqueles que viram em busca de ajuda, e aqueles que podem ajudar também saibam um local onde poderão se dirigir para oferecer os seus serviços. E com a prece que Jesus nos ensinou, nós vamos pedir licença para encerrar a tarefa dessa tarde, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, como perdoamos quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentações, e livra-nos, Senhor, de todos os males. São seus o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Obrigado, Senhor.